Informação exclusiva: Rafael Veiga pediu para ser negociado pelo Palmeiras depois do Super Mundial. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre esse tema e fala também sobre as categorias de base do Palmeiras que vão assegurar nos próximos dias um caminhão de dinheiro com transferências de atletas que talvez você nem se lembre que passaram pelo clube, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Para quem não me conhece, jornalista esportivo, trabalhando no meio há mais de 20 anos. E a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Queria pedir para você deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras, e as categorias de base do Verdão vão garantir mais alguns milhões de reais nos próximos dias, com transferências de atletas que talvez você nem lembre que passaram pelo Palmeiras. A mesma base que nos últimos 10 anos assegurou 2 bilhões de reais de receita com transferências de atletas para o exterior. Bora citar esses jogadores que nos próximos dias vão render dinheiro. Gabriel Silva, atacante de 23 anos de idade, ele havia sido comprado pelo Santa Clara de Portugal por 1,5 milhão de euros. Pois bem, o Palmeiras manteve 50% dos direitos econômicos. O Gabriel fez grande temporada em Portugal. Foram 37 jogos, 7 gols e 4 assistências, titular absoluto, e hoje ele é disputado por uma equipe da Inglaterra e também pelo Braga, negociação que vai gerar na casa dos 9 milhões de euros. O Palmeiras vai ficar com mais ou menos 4 milhões e meio de euros. Outro jogador que está muito perto de ser negociado, Alanzinho, meia formado na base alviverde, hoje com 25 anos de idade. Pertence ao Moreirense, o Verdão manteve 50% dos direitos econômicos. Dá uma olhada nos números do Alanzinho no Moreirense. 35 partidas, 8 gols e 6 assistências. Também está em vias de ser negociado com cifras inferiores aos 9 milhões de euros do Gabriel Silva. Para completar, Gustavo Mancha, zagueiro que virou destaque no Fortaleza e chamou a atenção de clubes da Inglaterra, da Itália e de Portugal. Fortaleza imagina que ele pode se tornar a venda mais cara da história do Fortaleza, superando o Hércules, que foi negociado com o Fluminense por 29 milhões de reais. O Gustavo Mancha foi revelado no Palmeiras, que manteve 30% do valor de uma venda futura, e é por essas e outras que o trabalho do João Paulo Sampaio se torna cada dia melhor. Bora de informação exclusiva: Rafael Veiga pediu para ser negociado pelo Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. O recado em tom amistoso foi dado para o técnico Abel Ferreira, para o diretor executivo de futebol Anderson Barros e para a presidente Leila Pereira. O Veiga entende que já tem muitos anos de casa, ganhou absolutamente tudo que tinha para ganhar e precisa respirar novos ares, até porque ele tem há bastante tempo a vontade de jogar no exterior. E ele entende que se não for agora, dificilmente vai conseguir uma oportunidade um pouco mais para frente. Dá para dizer também que o Palmeiras já não vê o Veiga como um protagonista de outros tempos. E o fato de custar 1.700.000 reais por mês, um dos salários mais altos do futebol brasileiro, pode acabar facilitando o negócio. Em outros tempos, o Palmeiras pedia 20 milhões de euros para negociá-lo. Teve até uma oferta da Fiorentina, que veio da Itália, de 10 milhões de euros, e o Palmeiras nem quis abrir conversas. Hoje, dá para imaginar que uma oferta de 10, 11, 12 milhões de euros pode acabar até resultando em um acordo entre as partes. Importante destacar que depois do Super Mundial de Clubes, o Palmeiras também vai ser bastante assediado em relação a atletas como Richard Rios e Piquerez. Então a gente pode assistir a uma dança de cadeiras importante entre jogadores grandes e de nome com a camisa alviverde. Só para arrematar de vez, contar que o Rafael Veiga está entre os jogadores mais antigos do atual elenco e tem uma legião gigante de fãs dentro do Palmeiras. A pergunta que eu deixo para você que me assiste: você pediria quanto para negociar o Veiga ou não o venderia? Em hipótese alguma, já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião. Tocou uma mensagem no WhatsApp e era aquele áudio de visualização única, né? Então você abre o áudio e escuta esse áudio uma vez só. Do outro lado da mensagem, uma pessoa próxima ao Rafael Veiga, uma relação de anos e de muita proximidade, ela me procurou para contar que o Veiga pediu para deixar o Palmeiras. Essa comunicação foi feita de forma amistosa, sem briga nem nada, mas já foi feita antes do Super Mundial. O Veiga conversou com o Anderson Barros, o Veiga conversou com o Abel, e o Veiga conversou também com
com a presidente Leila Pereira. Para quem está chegando agora, seja bem-vindo, não esquece de deixar like, compartilhar, mandar sua mensagem de superchat, de 7, aquela coisa toda, tá? Eu quero começar falando sobre o Rafael Veiga. O Veiga pediu para deixar o Palmeiras, tá? Esse comunicado foi feito de forma amistosa, sem briga nem nada. Antes do Super Mundial de Clubes, ele acha que ele já conquistou todos os títulos possíveis, que já encerrou seu ciclo e precisa ter a oportunidade de viver fora do país. O Palmeiras não prometeu que vai liberá-lo, mas vai estudar possíveis propostas ao fim do Mundial de Clubes. Veiga, que é um dos mais antigos do Palmeiras, chegou a ser comprado do Curitiba, depois emprestado para o Atlético Paranaense, e o resto da história todos vocês já conhecem. Só queria até acrescentar uma informação em cima da troca de mensagens com essa fonte, que é próxima do Veiga. Eu tinha informação de que o Veiga ganhava na casa de R$1.300.000 por mês. Essa pessoa disse que o atual contrato previa uma série de bônus anuais, então a cada novo ano ele vai aumentando os vencimentos dele. E hoje o Veiga ganha na casa de R$1.700.000 mensais. Até por conta da performance do Veiga, que é a pior em muito tempo, ele perdeu espaço, virou reserva. Nem acredito que o Palmeiras vai criar grandes dificuldades para negociá-lo, tá? Em outros tempos, o Palmeiras pedia 20 milhões de euros para liberá-lo. Hoje, 12, 14 milhões de euros, e aí é uma impressão minha, não é uma informação. Eu acho que pode acabar saindo o negócio. Beleza? Com essa informação, a gente começa a live de hoje, pedindo para você deixar like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo e bater, enfim, vamos conversar. Bora falar agora sobre Palmeiras e Botafogo, um clássico dos mais importantes que tem decidido o futebol brasileiro nos últimos anos, será visto nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes. E essa partida vale 73 milhões de reais. Esse é o prêmio prometido pela FIFA à equipe que chegar às quartas de final. Olha que coisa maluca e interessante. Haverá um time brasileiro entre os 8 melhores do mundo. A definição desse confronto entre Palmeiras e Botafogo no Super Mundial se deu depois que o Botafogo perdeu por 1-0 para o Atlético de Madrid à tarde, caindo do primeiro para o segundo lugar do seu grupo, e à noite, quando o Palmeiras empatou em 2-2 contra o Inter Miami. O Palmeiras fez um jogo bem ruim contra a equipe americana de Lionel Messi, time veterano que conseguiu pôr em muitos momentos o Palmeiras em enorme dificuldade. O Inter Miami chegou a abrir 2-0. Mexidas no segundo tempo fizeram com que o Palmeiras melhorasse. As entradas do Alan, do Paulinho e do Maurício resultaram num Palmeiras ao menos mais corajoso e que criou algumas dificuldades para a equipe americana. O primeiro gol do Palmeiras foi marcado pelo Paulinho, o segundo no finalzinho da partida pelo Maurício. E o empate impediu que o Inter Miami ultrapassasse o Verdão. Dessa maneira o Palmeiras ficou em primeiro, o Inter Miami em segundo, e teremos um Palmeiras versus Botafogo nas oitavas. Palmeiras que já venceu o Botafogo em 2023, ficando com o título brasileiro. O oposto aconteceu em 2024 e agora o tira-teima numa competição internacional da FIFA. Quero muito o seu prognóstico, a sua projeção. Vai dar Palmeiras ou Botafogo? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Para completar o vídeo, contar que Paulinho, autor do primeiro gol alviverde, revelou, enfim, de forma aberta, que tem sofrido demais com a recuperação da cirurgia pela qual passou na canela. Jogador que, enquanto ainda atleta do Galo, no ano passado, passou por cirurgia. Foi contratado pelo Palmeiras a um custo dos mais altos, demorou 4 meses para voltar, em abril ele volta, mas dá uma olhada na frase do Paulinho. Nitidamente não tenho como estar 100% fisicamente. Só joguei uma partida de titular na temporada. E esse pós-jogo me custou muito caro, porque sofri bastante dor. Ainda incomoda bastante. A lesão foi bem grave e incomum dentro do futebol. Está sendo bastante difícil para mim, disse o Paulinho. E todas essas declarações reforçam a tese de que o atacante pode precisar passar por uma nova intervenção cirúrgica. O Palmeiras tem um projeto de, no retorno do Super Mundial, submeter o Paulinho a um tratamento exclusivo, que o impedirá de jogar. Se esse tratamento não for suficiente para aliviar as dores, a tendência é que o Paulinho precise de outra cirurgia. E a primeira coisa que me vem à mente foi a frase da Leila Pereira no ano passado, assegurando que o Verdão nunca contrataria um jogador machucado. O Palmeiras não só contratou um jogador machucado, mas que havia passado por cirurgia e que pode precisar de outra intervenção cirúrgica.
Só para completar, ao menos o Paulinho se sentiu aliviado com o gol, abre aspas para ele, fico muito feliz de ter ajudado o Palmeiras de alguma forma a buscar o resultado e a classificação, fecha aspas. O que você pensa sobre o caso Paulinho? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Hora de falar sobre o Palmeiras com informação super importante e positiva. Abel Ferreira se acertou com o Verdão de forma verbal para a prorrogação do contrato até dezembro de 2027, como sonhava a presidente Leila Pereira já há algum tempo. Importante, não será assinado nenhum contrato antes da volta do time do Super Mundial. E há uma única possibilidade de a prorrogação não sair do papel. Isso só vai acontecer se durante ou após o Mundial pintar a proposta de um clube grande do futebol europeu. Acho que a única chance disso acontecer é se o Palmeiras arrebentar, eventualmente chegando a uma final ou sendo campeão, e ele chamando a atenção de um grande clube do futebol da Europa. Caso isso não aconteça, o Abel deve de fato prorrogar seu contrato com o Palmeiras até dezembro de 2027, quando se encerra o mandato da presidente Leila Pereira. O Abel está super feliz com o que tem no Palmeiras, em relação à família, que está muito adaptada à cidade de São Paulo, e por conta de tudo isso, e também graças a um aumento nesse novo contrato, está tudo encaminhado para renovação. O próprio Abel disse em entrevista o seguinte, abre aspas, tudo indica que sim, quando perguntado se ele renovaria o contrato. Abel, que chegou ao Verdão em dezembro, ou melhor, em novembro de 2020, são 349 partidas, 204 vitórias, 78 empates e 67 derrotas. Família, então é isso aí, né, rapaziada boa? Ficamos aqui com aquele giro de notícias super importantes do maior clube brasileiro, cara, quem tá falando do Palmeiras. E você já sabe, né, se você gostou desse conteúdo, já chega aqui deixando aquele like maroto, se inscreva no canal, ativa também o sino das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do mundo, o Verdão, já? Lembrando aí, se você puder, já deixa pega esse link desse vídeo aqui, espalha aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, espalha pra geral, pra todo mundo ficar super atenado sobre as últimas notícias do Verdão. Um grande abraço no seu coração, segue pra mais, até o próximo vídeo, vamos que vamos.